Queridos, a graça e a paz de Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei de que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas que Deus te abençoe e que ilumine a sua mentalidade para compreender a palavra de Deus. Eu sou o Pastor Elvis e você está em mais um episódio aqui no nosso canal do YouTube da nossa série Devocionais. Oh, maravilha! O devocional de hoje também está muito bom. Vai ser prático, rápido e muito edificante. E eu tenho certeza que se você pegar o seu caderno de anotações, que se você pegar o teu tablet, se você pegar a tua ferramenta de anotações, você vai extrair muitas informações do texto bíblico hoje, beleza? Enquanto você está pegando o seu material, você que esqueceu de pegar, enquanto você está ligando aí o seu notebook, você que ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever, ativar o sino das notificações para que todas as vezes que a gente colocar um vídeo aqui, você seja notificado aí no seu celular, beleza? Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa. Nós falamos bastante sobre pecado, sobre a martiologia. Nós vamos iniciar uma nova série falando sobre ministérios universais da igreja. Esses ministérios que o Senhor confiou à igreja. E hoje nós vamos estar falando sobre o ministério da reconciliação, um dos ministérios mais importantes que o Senhor confiou à igreja. E hoje eu queria ler com vocês 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 19. Em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: pois Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando aos homens os seus pecados, e nos entregou a palavra da reconciliação. Quando nós falamos sobre ministério, existe dois aspectos sobre ministério, e é interessante que você compreenda que a palavra ministério significa serviço. É daqui que surge a palavra diaconia, ou a palavra diáconos, que significa serviçal, aquele que se abaixa para servir uma mesa, o servo. Então, ministério significa serviço. E quando nós falamos sobre o serviço, existem duas maneiras de nós enxergarmos o ministério de um indivíduo. A partir da sua perspectiva individual, no sentido de um chamado que Deus imputou naquele indivíduo, mas existe aquilo que nós chamamos de chamado universal ou de ministério universal. Esse ministério universal é o ministério que o Senhor confiou a toda a sua igreja. Então, todo cristão, a partir do momento em que ele é introduzido à igreja do Senhor, a esse organismo vivo, ele já recebe esse ministério. Por exemplo, quando nós falamos da grande comissão, indo por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, essa grande comissão é o chamado de Deus para toda a igreja. Existem pessoas que o Senhor vai chamar para ser evangelistas, pastores, mestres. Esses são chamados pessoais do indivíduo para o aperfeiçoamento da igreja. Mas quando nós falamos de chamado universal, nós estamos falando desse chamado que é dado a todos os cristãos que estão em todo o mundo. Então, Deus entregou um ministério a você, um ministério pessoal a você, mas Deus nos entregou ministérios universais. E hoje eu queria falar um pouco sobre o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo, quando vai falar do resgate da humanidade, ele diz que era Deus que estava em Cristo Jesus. E esse Deus que estava em Cristo Jesus, ele estava reconciliando com Deus os homens, colocando nos homens, imputando nos homens a reconciliação. Observe que essa expressão é uma expressão no âmbito judicial. Por que Paulo usa uma expressão de âmbito judicial, reconciliação? Porque nós aprendemos aqui nas nossas séries que quando Deus disse ao homem que ele não comesse, porque se ele comesse certamente ele morreria, Deus estava imputando naquele momento uma lei. Então, quando o homem ele peca, ele transgride a lei, ele morre em duas instâncias, na esfera espiritual e na esfera judicial.
como o homem morre em uma esfera judicial, nós compreendemos que a morte eterna, em seu significado, significa separação eterna. Então, era necessário uma audiência de reconciliação para que esse homem pudesse ser reconectado a Deus. A Bíblia diz que Jesus paga a cédula de dívida que era contra nós, cravando-a na cruz, e naquele momento Jesus estava nos reconciliando como uma audiência de reconciliação entre duas pessoas. A Bíblia chama Jesus de mediador. O que significa mediador? O mediador é a pessoa do meio, é aquela pessoa que fica entre as duas pessoas que estão passando por aquele litígio e que naquele momento ela está com o encargo de reconectar a pessoa da esquerda com a pessoa da direita. Então o que é que Jesus fez? Jesus, ele reconciliou o homem com Deus. A palavra de Deus diz em Efésios que nós éramos inimigos de Deus e filhos da ira. Mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus, ressuscitados e entronizados em tronos celestiais. Então o que Jesus faz é nos reconciliar. A partir do momento que nós somos reconciliados com Deus, em Cristo Jesus, nós recebemos um ministério automaticamente. E que ministério é esse que automaticamente nós recebemos? O ministério da reconciliação. A mesma coisa que Jesus fez conosco, nós agora precisamos fazer com as outras pessoas. Reconciliar as outras pessoas com o Senhor através de Jesus Cristo, através da graça, através da mensagem do Evangelho. Então você precisa entender uma coisa: em potencial, você é um mediador. Não um mediador como Jesus, lógico que como Jesus nunca vai existir, mas em potencial, como você é um seguidor de Cristo e um imitador de Cristo, você é alguém que recebeu um encargo: reconciliar pessoas com Deus. E esse encargo que o Senhor te deu, ele precisa ser exercido por você todos os dias da sua vida, até a sua morte, até a sua partida, ou até o dia que o Senhor voltar para a sua igreja. Você e eu precisamos reconciliar pessoas com Deus. E esse é que é o grande problema de muitos cristãos. É que alguns cristãos acabam imaginando que não tem potencial nenhum de evangelizar, de ganhar uma vida para Jesus, de falar do amor de Jesus ou de falar da palavra de Jesus. Mas a partir do momento em que nós fomos salvos, nós somos feitos testemunhas de Jesus. E a partir desse momento nós precisamos deixar isso bem claro para as pessoas que estão próximas da gente. Então, a partir de hoje, você precisa entender que você está na comunidade de fé, não apenas para sentar numa cadeira, ouvir um sermão no domingo, cantar louvores e voltar para casa. Você está sendo treinado pela palavra de Deus e discipulado por Jesus para que você possa reconectar ou reconciliar outras pessoas com o Senhor. Note que a mesma coisa que Jesus fez conosco, nós agora temos que fazer com outras pessoas, porque o apóstolo Paulo diz que Deus nos encarregou da palavra da reconciliação. Encarregar aqui fala de um encargo, de um serviço que foi dado a nós. Então, a partir de agora, você e eu precisamos compreender isso. Todas as pessoas que estão em nossa volta, amigos, companheiros de trabalho, conhecidos, família, familiares, essas pessoas agora serão alvos da nossa pregação. Essas pessoas serão alvos da nossa ministração espiritual. E o nosso dever é reconciliar o máximo de pessoas que nós pudermos para Jesus. Essa é a missão que o Senhor confiou a todo cristão. Essa mensagem vai do pastor que está por trás do púlpito até o porteiro que está na porta do prédio. Todos nós potencialmente recebemos essa incumbência de ministrar a palavra do Senhor a todas as pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas de nós. Hoje, nós precisamos desse alerta, compreendermos que nós não estamos apenas na comunidade de fé para cantarmos,
Nós não estamos apenas na comunidade de fé para ouvir uma palavra e voltar para casa, mas estamos sendo treinados pelo próprio Cristo para cumprir o ministério a qual o Senhor confiou a todos nós. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabiam que nós temos esse ministério, mas alguns de vocês ainda talvez não faziam nem ideia que o Senhor tinha confiado esse ministério tão especial que é esse ministério de reconciliar. Sabe quando duas pessoas estão brigadas, quando duas pessoas estão passando por um litígio, quando um casal quer se separar, uma das primeiras coisas que acontece é uma audiência de conciliação. E nessa audiência de conciliação existe uma pessoa que é o mediador, a pessoa do meio, que vai conversar com as duas partes. E uma das primeiras coisas que essa pessoa vai tentar fazer é reconciliar essas duas pessoas, falando sobre as coisas em comum que essas pessoas têm, falando sobre alguns propósitos de vida que possam reconectar essas pessoas uma à outra. O Senhor nos confiou essa mesma tarefa. Enquanto nós estamos falando, o poder do Espírito Santo vai convencendo as pessoas através do coração do indivíduo, quebrando os grilhões do coração da pessoa. E daqui a pouco aquela pessoa acaba se prostrando, se rendendo diante de Deus. E naquele momento, o Cristo que está em nós reconcilia aquela pessoa e ela passa de inimigo e filho da ira para filho amado, adotivo, abraçado pelo Senhor. Ela passa de inimiga de Deus a filha de Deus, e agora a palavra de Deus diz que essa pessoa tem paz com Deus. Essa é a tarefa que o Senhor confiou tanto a você quanto a mim, e o nosso dever é aprendermos o Evangelho de Jesus, é aprendermos a palavra de Jesus, não para termos sapiência religiosa, não simplesmente para sermos inteligentes, mas aprendermos o Evangelho para que a gente possa semear esse Evangelho nas pessoas. E enquanto estamos semeando esse Evangelho nas pessoas, o poder da palavra de Deus está reconectando as pessoas ao Senhor Jesus Cristo e Cristo reconectando as pessoas a Deus. Esse é o ministério universal, um dos ministérios universais que o Senhor confiou à igreja. Você já sabia que nós temos o ministério da reconciliação? Você já sabia que Deus te usa para reconectar pessoas com Deus? Se você já sabia, coloque um comentário aqui. Se você ainda não sabia, diga: pastor, eu não sabia, mas a partir de hoje eu vou me levantar e eu vou começar a usar a palavra do Senhor como uma ferramenta de reconciliação com as pessoas mais próximas aqui, meus familiares, meus amigos, companheiros de trabalho. Use a ferramenta que o Senhor te deu e exerça o ministério que o Senhor te confiou. Beleza, pessoal? Em breve eu estou voltando falando um pouco mais sobre ministérios universais que o Senhor confiou à igreja. Fica atento quando o próximo vídeo sair. Eu tenho certeza que você vai continuar aprendendo bastante. Família, eu vou ficando por aqui, mas eu espero que você tenha sido muito edificado por meio dessa palavra e que Deus continue te dando graça para que você abra as Escrituras, estude e pratique a palavra de Deus. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe, em nome de Jesus.